Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, toda honra e glória tributamos a Ele. Amém? Meus irmãos, com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez na casa do Senhor, muito feliz de estar diante de Deus, revê-los. Quero saudar nossos irmãos que acompanham essa transmissão. Muitos estão em viagem, alguns estão enfermos, mas estão ali, ligados conosco, cultuando ao Senhor num só Espírito. E nós queremos mandar um abraço para os nossos queridos irmãos também. Eu percebo que nós temos tido uma jornada e tanta nesses últimos dias, né? Vimos de uma vigília na quinta-feira, que foi bênção de Deus aqui, entramos pela madrugada buscando a face do Senhor, e tivemos ontem um maravilhoso culto de prévia do projeto Clamor pela Pátria. Depois eu estarei compartilhando com o pastor Josué do que se trata esse projeto maravilhoso, que vai culminar agora no dia 7 de setembro. E hoje estamos aqui para cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Deus é digno de toda honra e de toda glória. Amém? E quero convidar a Igreja do Senhor para fazermos uma leitura. A minha tradução é Almeida Corrigida e Fiel, mas você pode fazer a leitura na sua tradução, no Evangelho segundo João, capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do verso 24. Evangelho segundo João, segundo o evangelista João, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso 24. Antes de tudo, eu quero recomendar aos irmãos que façam a leitura de todo o capítulo 6 do Evangelho de João, quando estiverem em casa. Esse é um texto, meus irmãos, dos mais extraordinários da Bíblia inteira. E certamente dos ensinamentos de Jesus, dos mais impactantes. Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do verso 24. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41, a gente já vai começar a perceber uma mudança de ânimo e de sentimento no meio do povo.
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, versículo 53, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come, versículo 56, a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E vejam, os irmãos, qual foi a reação dos discípulos de Jesus quando ouviram essa mensagem. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, vejam bem, não esqueçam disso, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não me for concedido. Amém? O versículo 66 diz assim, irmãos: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Até aí. A mensagem de Deus para as nossas vidas hoje tem o seguinte título: quem ficar terá que ouvir. Quem quiser ficar tem que ouvir. Não tem outro caminho para a gente, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, ele nos transporta para um momento muito intenso do ministério de Jesus. A leitura anterior desse capítulo vai nos levar à multiplicação de pães e peixes. Essa multiplicação, irmãos,
gerou uma verdadeira euforia no meio do povo de Israel. Uma euforia tão grande que no versículo 15 do capítulo 6, nós vemos que o povo, inclusive, queria enaltecer Jesus, alçar Jesus à condição de rei de Israel. Eles estavam realmente eufóricos com aquela grande multiplicação. Lembremos, Jesus ali, o texto bíblico fala de 5.000 pessoas, mas a gente sabe que a cultura judaica não registrava crianças e mulheres. Então ali poderia ter 10, 15 mil pessoas. E com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica esse alimento e alimenta todas aquelas pessoas. Então isso gerou uma euforia muito grande no meio do povo. Entretanto, irmãos, logo após esse fato acontecer, a Bíblia diz que Jesus sumiu. Jesus desapareceu. Jesus fazia isso eventualmente. Lendo na sua Bíblia, nos evangelhos, você vai encontrar várias vezes relatos de que Jesus sumia. De repente ninguém via ele. Ele ia para os montes, se retirava, ia orar, ia buscar a presença de Deus. Jesus estava sempre trabalhando para não estar no meio de momentos eufóricos. Porque do jeito que o Senhor Jesus, irmãos, ele não se prestava ao dissabor, ao desserviço da sua própria alma, de conviver com quem lhe odiava, da mesma forma, ele também evitava a presença de falsos amigos, de falsos discípulos. Porque existem muitas pessoas que têm o dedo em riste, mas também tem outras pessoas que estão abraçando, estão dizendo: amo você, você é meu líder. Mas na verdade o coração delas não está transmitindo isso. Na verdade, esse não é o sentimento real delas. E Jesus sabia disso. Então, naqueles momentos de grande euforia, os irmãos sabem, isso me faz lembrar de uma coisa, pastor Josué, quando eu aceitei Jesus, nós tínhamos um irmão na igreja, olha, o nome do irmão era Capitulino. Não existe mais ninguém com o nome desse, né? Capitulino, irmão Capitulino, naquela época, irmão Soares, que eu tinha lá meus 15, 16 anos, ele já tinha 90. Esse já está na glória há muito tempo. E o irmão Capitulino dizia o seguinte para a gente, né? Ele era pastor, irmãos. Ele dizia o seguinte para a gente: ele dizia que depois de uma pregação o pastor tem que sumir. Ele sempre falava isso: pregou, vai embora. Não escute comentários, não escute, pastor, que palavra maravilhosa, que bênção. Não escute isso, se retire. Jesus fazia isso, porque ele não almejava nenhum tipo de exaltação meramente emotiva, carnal, humana. Jesus não estava em busca disso, irmãos. Então aquelas pessoas, quando souberam que o Senhor Jesus reapareceu, é isso que o texto aqui ele nos mostra, quando eles tiveram conhecimento de que Jesus estava na Galileia, eles foram em grande multidão de encontro ao Senhor Jesus. Todos eles, tomados de grande euforia, mas Jesus, conhecendo as suas intenções, conhecendo o seu coração, sabendo que aquilo ali era apenas superficial, aquilo era mera emoção, ele trouxe essa palavra, que é uma palavra extremamente dura. Isso foi reconhecido pelos seus ouvintes, e o que mais me chama a atenção nesse texto é que quando esse texto se refere à reação daqueles que abandonaram o Senhor Jesus, ele não está falando dos fariseus, ele está falando dos discípulos. A reação pior que o texto narra é a reação dos seguidores do Senhor Jesus, daqueles que estavam com ele, daqueles que o conheciam, daqueles que caminhavam com ele. Essas pessoas é que não suportaram o Senhor Jesus falar: se vocês não comerem a minha carne e se vocês não beberem o meu sangue, não existe vida eterna em vocês. É claro que os fariseus, quando ouviram isso, ficaram sem entender nada, que é normal. A Bíblia diz que o homem natural não tem discernimento das coisas espirituais. Então o que foi que os fariseus pensaram? Que Jesus estava pregando canibalismo. Como assim a gente vai comer a carne deste homem? Interpretação carnal, literal, porque a pessoa não tem um espírito, ela não consegue discernir. Mas os discípulos entenderam, eles entenderam, e tanto entenderam que se retiraram.
Quando nós lemos mais adiante, por isso que eu pedi para os irmãos lerem todo esse capítulo depois, vocês vão ver que Jesus até mesmo depois chama os apóstolos mais próximos e pergunta para eles: vocês também querem ir? Vocês também vão se apartar de mim? É quando Pedro vem e pronuncia essa frase extraordinária: Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Sabe, irmãos, a função que Jesus exerceu aqui na terra é muito confundida, porque nós somos muito influenciados pela nossa religiosidade. A gente tem assim uma ancestralidade, a gente tem uma herança cultural, religiosa, que nos influencia, até depois que a gente se converte. É difícil a gente se desligar disso, principalmente aqueles que encontraram Jesus já numa fase adulta, quando já tiveram todo um histórico de influência anterior. Eu dou graças a Deus que Jesus entra na minha vida, eu ainda muito menino. Isso me deu mais chances e oportunidades de me libertar dessas heranças. Mas ainda luto contra resquícios e vestígios disso. Por conta dessa ideia, muitas vezes a gente olha para Jesus e a gente quer dar uma conotação meramente espiritualista, esquecendo que Jesus foi um homem, 100% homem sobre a face da terra. Nós cremos naquilo que se chama, em teologia, de união hipostática. O Senhor Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Ali é um homem, irmãos, e ali são lições que este homem está passando para todo aquele que nele crê. Os comportamentos do Senhor Jesus, as reações dele, as palavras dele são aulas. Quando você lê a sua Bíblia, leia com espírito de aluno. Por isso que ele era chamado de rabi. A expressão rabi é uma expressão que significa mestre, professor. Jesus era professoral, ele era pedagógico. As suas palavras eram aulas. Então, cada comportamento desse aqui é um ensinamento, a depender do papel que eu exerço no reino de Deus. Então, o que significa comer a carne, meus irmãos, do Senhor Jesus? O que significa beber o sangue do Senhor Jesus? E por que os discípulos ficaram tão revoltados com essa pregação? Vejam bem, amados, isto aqui acontece num momento, num contexto em que muitas situações extraordinárias já haviam acontecido anteriormente. Esses discípulos já tinham presenciado comprovações inquestionáveis da divindade do Senhor Jesus, da sublimidade do seu ministério aqui na terra. O que será que pode, irmãos, em questão de segundos, tirar a nossa paixão pelo Senhor, tirar o nosso comprometimento pelo reino de Deus e nos revoltar de uma tal forma que a gente vira as costas para Ele? Isso me surpreende no texto. A velocidade, a rapidez com que a palavra ofendeu, machucou, tocou, doeu. Isso me ensina muita coisa, porque muitas vezes nós somos essa alma amanteigada que não suporta uma palavra. Muitas vezes nós somos essa plateia ávida por discursos aveludados, assim como um cotonete gostoso acariciando nossos ouvidos. Jesus definitivamente não era um pregador preocupado com isso. Definitivamente não era propósito do Senhor Jesus agradar seus ouvintes. Jesus não era um artista fazendo uma apresentação apoteótica numa plateia com a expectativa de ser aplaudido no final do seu show. Esse não era Jesus. Meus irmãos, culturalmente, o povo de Israel não estava esperando o que Jesus era. Nós estamos falando aqui de um povo que já havia passado historicamente por diversas experiências de cativeiro político. Israel já tinha sido cativo dos babilônios, dos assírios, agora eram cativos dos romanos. E quando eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, ninguém ali teve qualquer tipo de pensamento do tipo: vou abandonar o mundo e vou servir a Deus. Não. E esse sujeito tem poderes sobrenaturais, ele tem condição de ser o nosso rei e de nos libertar do Império Romano. Eles queriam um grande líder político. A expectativa era essa. E Jesus sabia disso.
Jesus sabia que não tinha nada de conversão ali. Eles estavam ali em busca de sinais, de prodígios, de pães, de peixes. Por isso, o Senhor Jesus simplesmente vai logo separando o joio do trigo, vai logo esclarecendo como é que se discerne quem é dele e quem não é dele. E para que isso se evidencie, ele diz: o critério é o seguinte: quem não come a minha carne e quem não bebe meu sangue não tem parte comigo. Pode ser crente, frequentador de igreja, ministro de louvor, pastor de igreja batista, pode ser quem for. Não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem absolutamente nenhuma parte comigo. Então esse texto ele nos coloca diante de um divisor de águas, para nós refletirmos sobre a nossa própria vida diante do Senhor, porque diante de um discurso duro, os seus discípulos o abandonaram. Será que nós estamos prontos para ouvir? O Espírito de Deus nos ensina nessa noite que se eu não estiver pronto para ouvir, eu não tenho como ficar. O verdadeiro evangelho não tem preocupação de me agradar. Você quer uma informação importante para que você consiga discernir quem é um genuíno pregador do evangelho e quem é um habilidoso herege enganador de multidões? É exatamente isso aqui. Quem não cederia a essa tentação extraordinária que se colocou diante do Senhor Jesus aqui? Multidões aclamando você, querendo colocá-lo como rei. Meus irmãos, pouquíssimos de nós, quem sabe até eu, não cairia nessa. Pouquíssimos de nós seríamos capazes de resistir à tentação de surfarmos nessa onda do reconhecimento, do aplauso. O que esse povo precisa? Um rei? E eles estão me reconhecendo como tal? Jesus poderia tirar amplo e máximo proveito daquela situação. Era uma situação de dominação completa sobre aquelas multidões. Qualquer palavra dada pelo Senhor Jesus, qualquer voz de comando ali seria seguida. Se Jesus arregimentasse aquele povo todo para um grande levante, para uma grande rebelião contra o Império Romano, dentro de 24 horas, eles estariam ali. Eles tinham visto Jesus multiplicando pães e peixes. Eles acreditavam que Jesus tinha poderes sobrenaturais. Eles certamente lembraram aqui dos grandes sinais e prodígios registrados no tempo da lei, no que aconteceu com Josué, por exemplo, quando as muralhas de Jericó caíram sem nenhum tipo de ação humana para tal. Nos tempos do rei Josafá, quando os exércitos de Senaqueribe cercaram Israel, e o Senhor disse: não vai ser preciso levantar uma única espada contra Senaqueribe, apenas vejam o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. E a Bíblia diz que durante a madrugada um espírito de confusão tomou conta dos exércitos de Senaqueribe, e eles começaram a se matar uns aos outros, e todos caíram ao fio da espada. Porventura não é Jesus um desses grandes profetas que tem poderes de Deus e pode destruir o Império Romano? Jesus poderia ter tirado proveito disso. Portanto, o caminho mais fácil aqui não foi o caminho que Jesus seguiu. Alguns líderes da atualidade preferem o caminho mais fácil. Os irmãos sabem que a tarefa mais fácil para um líder religioso é encher uma igreja. Porque quanto mais parecida com um circo que uma igreja for, mais gente vai ter dentro dela. Porque o povo gosta disso, pão e circo. Desde os tempos do Império Romano que se descobriu isso. Aquelas arenas romanas, o grande Coliseu romano, cujas ruínas estão até hoje lá na Itália, eram palco de espetáculos horrendos, sangrentos. Feras eram soltas para devorar famílias de judeus ali. Alguns leões ficavam 7 dias sem comer, eles deixavam os leões 7 dias sem comer, e depois soltavam esses leões para devorarem aquelas famílias. E o povo ficava assistindo aquilo, vibrando. Dizem os historiadores que enquanto os leões estavam despedaçando mulheres, velhos e crianças ali nas arenas, e aquelas pessoas correndo e gritando desesperadas, tentando fugir das feras, alguns funcionários do Império Romano jogavam pães, e as pessoas iam pegando, iam comendo, iam vibrando, comemorando, como uma torcida de futebol quando o seu time marca um gol. E esse é o ser humano. Bem-vindo ao mundo, se você não sabia.
O ser humano gosta disso: pão e circo. Então alguns espertalhões descobriram esse start de que basta você trazer para o ambiente religioso toda sorte de loucuras, e isso certamente atrairá a atenção das pessoas e a fidelidade delas. O que não atrai pessoas é o que Jesus fez. Isso aqui repele pessoas. O púlpito odiado não é o púlpito que te agrada, é o púlpito que te confronta. O Evangelho, meus irmãos, nunca foi um tratado que busca, em qualquer momento da vida, estar em consonância com o nosso querer. Nós temos o nosso próprio conceito de Evangelho, e quase sempre ele é totalmente diferente dos caminhos que Deus tem para a nossa vida. Jesus resumiu dizendo: quem quiser comer da minha carne, esse terá parte no reino de Deus. Será que você já parou algum tempo na sua vida para pensar que é necessário você comer a carne do seu líder? Os irmãos sabem, o mês de junho é sempre um mês assim de intensas emoções para mim, né? Porque é o mês do meu aniversário, aí no domingo seguinte sempre já é o dia do pastor. Então é aquele turbilhão de emoções, as celebrações, as homenagens. Eu não tive, por conta da correria, a oportunidade de aqui nesse púlpito agradecer aos irmãos. Quero fazê-lo agora aqui, de público, diante da nossa audiência, inclusive. Muito obrigado por todo o carinho que os irmãos têm demonstrado por mim. Mas o mês de junho, para nós batistas, ele é o mês do pastor. Durante o mês inteiro se fazem programações, orações, estudos bíblicos, reflexões voltadas para o ministério pastoral. E tem sido, irmãos, extremamente desafiador compreender o que é o ministério pastoral e exercer o ministério pastoral nos nossos dias, porque vivemos dias de decadência do ministério pastoral e decadência também do papel enquanto ovelhas, porque a grande maioria de nós já não entende mais o que significa isso. O que será que Jesus quis dizer? Vocês têm que comer a minha carne. No versículo de número 53 ele diz isso: quem não comer a minha carne. É uma metáfora pesada, é uma metáfora chocante, mas ela é profundamente incisiva e desafiadora para as nossas vidas, porque comer a carne do meu líder significa me identificar com ele, significa fazer parte do seu sacrifício, caminhar com ele nos desertos. Comer a carne do meu líder significa repartir os seus fardos. Comer a carne do meu líder, meus irmãos, significa não apenas estar presente quando a mesa está pronta, porque essa é a parte mais fácil do processo, mas e os bastidores da caminhada? Onde é que eu estou durante eles? A gente tem as nossas expectativas, e o povo também tinha em relação a Jesus. Eles queriam porque queriam que Jesus fosse um libertador político. Então Jesus vem com uma conversa dessa. Jesus devia dizer: olha, é o seguinte, já que vocês me elegeram como rei, então vamos estabelecer um prazo e vamos formar um grande e poderoso exército e vamos libertar Israel de Roma. Jesus teria sido aclamado. Eu tenho certeza que até nos dias de hoje, até a ideologia de esquerda política estaria aplaudindo quem Jesus foi, se porventura ele tivesse seguido nessa direção. Mas Jesus nunca, em tempo algum, quis ser essa figura do ponto de vista histórico, humano e terreno relevante para aquelas pessoas. O objetivo de Jesus era conduzir aquelas vidas ao céu, era levar aquelas pessoas até a presença de Deus, era salvá-las. O problema que Jesus enxergava no homem, meus irmãos, não se chama Império Romano. O problema que Jesus enxerga no homem se chama pecado. Portanto, pouco importa se eu estou aqui num lugar como esse, se eu me identifico como participante dessa grande agremiação religiosa, ou das tantas que existem, das inúmeras placas que hoje se apresentam como igreja, pouco importa se eu não entendo o significado profundo do Evangelho. E nós temos uma cristandade que dia após dia tem dado sintomas evidentes de que não entende. Inúmeros cristãos que não comem a carne do seu líder, porque muitos gostam daquilo que a liderança produz,
mas não tem absolutamente nenhuma participação nos processos que levam a essa produção. A caminhada, irmãos, é extremamente árdua e a palavra de Deus nunca nos iludiu. Eu tenho dito isso aqui reiteradamente. Jesus não disse vai ser fácil, ele disse no mundo vocês vão ter aflições. Ele foi claro. É caminhada de aflição, é caminhada de combate, é caminhada de embate. A grande questão é de que lado eu estou nesse grande combate. Eu estou lutando em que exército, afinal de contas? Porque às vezes nós somos apenas discursantes e não somos combatentes. Às vezes nós somos vozes vorazes, audazes e ligeiras para pronunciar o nosso olhar, o nosso parecer acerca de tudo, mas lá no campo de batalha a gente não é visto. Lá no combate ninguém nos vê. Porque na hora de comer a carne a gente não está presente. Jesus disse: pouco me importa se vocês estão maravilhados com os sinais e prodígios que eu fiz. Pouco me importa se vocês querem me ver como rei. Quem não comer a minha carne não tem absolutamente nenhuma parte comigo. Jesus também disse que é preciso beber o seu sangue. Você já parou para pensar que é preciso beber o sangue do líder? Sangue, meus irmãos, é um símbolo profundo de entrega total, de derramamento. Ele representa um esvaziamento amplo, pleno sobre as nossas vidas. No ano de 2020, eu já falei isso aqui, 2023, são as últimas estimativas que eu tive acesso, 25 pastores se suicidaram no Brasil. Isso é alarmante, porque pastores são mais procurados do que psiquiatras, para os irmãos terem uma ideia, para lidar com as problemáticas mentais e emocionais do ser humano. Eu duvido que um consultório psiquiátrico receba mais mensagens e mais pessoas pedindo ajuda nesse campo do que um pastor. Duvido. E como explicar que nós temos líderes hoje que não estão suportando mais o fardo do ministério, não estão conseguindo mais segurar o cajado? Mas acontece que nunca foi fácil segurar o cajado. Os irmãos lembram do combate do povo de Israel sob a liderança de Moisés? A Bíblia diz que enquanto o cajado de Moisés estava hasteado, o povo prevalecia. Quando os braços de Moisés cansavam e o cajado descia, aí era o inimigo que prevalecia. Então, Ur e Arão, percebendo isso, vieram e seguraram os braços de Moisés, firmando o cajado. Com o cajado firme e nas alturas, o povo não perdeu o seu combate. Que lição isso nos traz? Que ensinamento espiritual está por trás disso? Se eu não comer a carne do meu líder e se eu não beber o seu sangue, eu não tenho participação no ministério. Eu não sou um agente real da história desse ministério, meus irmãos. O sangue, ele representa a dor na caminhada. Muitas vezes a gente sofre e chora escondido por muitas circunstâncias, na mais absoluta solidão. E Jesus vivenciou isso. Por exemplo, no Getsêmani, onde estavam os discípulos? Estavam dormindo. 3 vezes Jesus os desafiou a vigiarem juntamente com ele em oração, mas eles não suportaram e adormeceram. E naquele momento de tamanha aflição e angústia, a ponto do Senhor Jesus suar sangue, ele estava completamente só. Que cena contraditória! Esse Jesus do capítulo 6 do Evangelho de João, cercado por uma multidão à beira-mar, que queria exaltá-lo como rei, não tinha um único apoiador no momento mais difícil da sua vida. E qual foi o momento mais difícil da vida de Jesus? O momento em que um amigo dele o traiu, o momento em que as pessoas estavam dizendo que ele era o que ele não era, o momento em que as pessoas estavam dizendo que ele estava ensinando o que ele não estava ensinando, o momento em que as pessoas estavam distorcendo as palavras dele, o momento em que, ao invés de apoiá-lo no seu ministério, as pessoas estavam criticando o seu ministério. Esse foi o momento mais difícil de Jesus, o momento em que, a centímetros
da sua visão temporal, ele só conseguia avistar uma coisa: morte e morte de cruz. Inclusive, quando ele estava dependurado nela, após ter sido torturado, com todo o requinte de crueldade que a gente não pode imaginar, ao olhar para os pés da cruz, ele só conseguiu ver duas pessoas: a sua mãe e o próprio evangelista João. Onde estavam os outros? Onde estava este que respondeu para ele aqui: Senhor, para onde nós iremos? Onde estava ele? Ele não estava no momento mais difícil do seu líder ao lado. Por isso, irmãos, que numa certa ocasião Jesus disse para Pedro assim: Pedro, quando tu te converteres, porque essa ainda era uma experiência que ele ia viver mais lá na frente, aquele Pedro que a gente lê afoito, afobado, que arranca a orelha do guarda romano, esse Pedro ainda não está convertido, irmãos. Esse é um Pedro que ainda está descobrindo o Evangelho, descobrindo Jesus. Ele só foi descobrir de fato quem é Jesus com profundidade quando ele aprendeu o que significa beber o sangue e comer a carne. Quando Pedro já tinha bebido o sangue de Jesus e comido a carne do seu líder e do seu mestre, foram aquelas ocasiões em que ele foi preso e foi torturado por pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que ele saiu feliz dali por ter sido digno de sofrer pelo nome de Jesus. No momento mais difícil vivido pelo Senhor Jesus Cristo, meus irmãos queridos, ele estava completamente só. Jesus era um homem. Homem não é super-homem. Homem sangra. Por isso, se nós não estivermos prontos para beber o sangue daqueles a quem Deus levanta para nos liderar, nós não temos compreendido o sentido do Evangelho e o nosso papel no reino de Deus. Os verdadeiros discípulos são aqueles que têm participação nesse processo e enxugam esse sangue, e não aqueles que avistam ao largo ou então promovem o sangramento do seu líder. Mas quantos estão prontos para ouvir essa dura palavra sem se retirar? Aqueles que ficarem terão que ouvir. Jesus, meus irmãos, ele não aliviou em tempo algum o seu discurso para aqueles que o ouviam. Os seus discípulos, e a palavra de Deus diz que ele os amava e os amou até o fim. Há uma ocasião em que Jesus se volta para os seus discípulos, inclusive diz: eu não chamo mais vocês de discípulos, a partir de agora para mim vocês são amigos. O sentimento do Senhor Jesus por aquelas pessoas era verdadeiro, real, intenso, a ponto de ele entregar a sua própria vida por elas. Mas Jesus não aliviou o seu discurso. Ele olhou para os seus discípulos após essas palavras firmes e duras e disse: vocês também querem ir embora? Porque se vocês não quiserem ir embora, vocês vão ter que ouvir. Assim, irmãos, amados e queridos, eu conclamo a Igreja do Senhor para que nós estejamos, ao longo desse mês, lembrando nas nossas orações daqueles a quem Deus tem levantado para liderar a sua igreja, sabendo que nós temos instrumentos de Deus para discernir quem são os autênticos e quem são aqueles que exercem um papel de impostores à frente da Igreja do Senhor. E uma vez cientes desse discernimento, temos que assumir o nosso posicionamento. Aqueles que não permaneceram com o Senhor Jesus, que não compreenderam essa verdade profunda do que Ele ensinou, pereceram eternamente. Aqueles que em algum momento, mesmo que debaixo de muita dificuldade, conseguiram entender isso, caminharam com Ele e foram mais do que vencedores ao longo da sua trajetória aqui na face da terra. Oremos por aqueles que têm se levantado para fazer a obra do Senhor e tenhamos a compreensão de que só existe uma forma de nós expressarmos a nossa lealdade: é comendo a carne e bebendo o sangue. Porque se nós não estivermos prontos e dispostos a fazer isso, a maneira mais honesta de agir é ir embora. Foi essa a palavra que o Senhor Jesus deixou, é essa a palavra que permanece para a Igreja do Senhor até os dias de hoje. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso
que é aquele quem nos conforta, nos fortalece, nos guia e nos usa, ele prossiga pelo seu Santo Espírito ensinando a sua igreja a caminhar em verdade e no centro da sua palavra. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos buscar a face do Senhor Deus Todo-Poderoso, pedindo a sua direção sobre as nossas vidas, o seu cuidado sobre a sua igreja. Pai, nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas nas tuas mãos e pedir que o Senhor continue a falar de maneira altiva, de maneira intensa, a lançar por terra, Senhor Deus, toda a resistência do nosso ser, para que não sobreviva em nós nada que constitua dificuldade para o recebimento da plenitude do Teu Evangelho. Nós queremos, Senhor Deus, comer a Tua carne e beber o Teu sangue, porque queremos ter parte contigo, porque queremos ser, Senhor Deus, personagens reais da vida da Tua igreja e do Teu reino nessa terra. Senhor, não consinta que nós Te enxerguemos apenas como um personagem terreno. Não consinta, Senhor Deus, que o nosso coração esteja preso apenas às expectativas desse mundo. Não consinta, Senhor Deus, que nós cometamos o erro de trazer-Te para os nossos corações apenas quando nos for conveniente, mas nos confronta todos os dias, Senhor, com a Tua dura, porém verdadeira palavra. Nos ensina todos os dias, Senhor Deus, a sermos capazes de ouvir o que não gostamos de ouvir, para que assim, Senhor Deus, nós estejamos sendo treinados a Te servir. Senhor, ergue dentro da nossa alma uma capacitação para que sejamos leais, soldados leais, que não fogem do campo de batalha, que não desertam na luta e que encaram o bom combate como um privilégio. Porque Te servir, Senhor Deus, é o maior privilégio que existe nessa terra. Teremos aflições no mundo, mas também temos bom ânimo, porque o Senhor venceu esse mundo e em Ti nós também venceremos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a real. Vai revelar, não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. É força e a fraqueza de um pecador no Calvário. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensas para você. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Pai, que nos fortalece para carregarmos a nossa cruz.
e que dia após dia, Senhor, nós possamos ser achados fiéis na Tua presença, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, para que nós diminuamos e o Senhor cresça, porque esse é o sentido real e verdadeiro da existência da Tua igreja nessa terra. Nós te pedimos o desaparecimento do homem, Senhor, do ego do homem, dos interesses do homem, da opinião do homem, e nós te pedimos o prevalecimento apenas da Tua vontade e da direção do Teu Espírito em nosso meio. Fortalece-nos, Senhor, como igreja Tua, unida, uma igreja que tem um só sentimento, um só coração. Aviva-nos na unidade, Senhor. Aviva-nos, Senhor Deus, na compreensão da plenitude do Teu Evangelho. E que todos os dias nessa terra nós não venhamos a nos divorciar dessa verdade que nos unifica contigo e que nos ensina a comer a Tua carne e a beber o Teu sangue. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nesse momento, meus irmãos.